Natal antecipado, com a celebração do Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual, com a mais isolada comunidade da Terra Santa, aquela que vive na faixa de Gaza. A boa notícia é que este ano foram concedidas 600 permissões para o Natal em Belém. Um chamado para a paz e a convivência entre os povos, na tradicional mensagem de Natal do Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual. Lugares santos e pedras vivas, uma viagem entre passado e presente na pequena cidade de Judá. Olhar o mundo e esta nossa terra santa do alto, responder à infinita espera de Deus que a humanidade lhe dê lugar na história cotidiana. É a mensagem para o Natal de 2010 do Custódio da Terra Santa. É uma das tantas pequenas comunidades cristãs dispersas em toda a Terra Santa, mas talvez da Igreja Mãe de Jerusalém, esta seja a filha mais frágil, seguramente a mais sofrida e a mais isolada. É a comunidade católica de Gaza City, que hoje acolheu o Patriarca Latino de Jerusalém por ocasião do Natal. Entre 1,5 milhão de palestinos que vivem nesta região estão também cristãos. São mais de 2.500, somente 200 os católicos latinos, 50 famílias. Uma minoria que procura viver em meio a tantas dificuldades com a força da esperança que vem da fé e que torna testemunho. Como diz o apóstolo São Paulo, como diz São Paulo, conservar a nossa fé íntegra e forte é o testemunho maior que podemos dar, viver intensamente aquilo que somos. O constante conflito Israel-Palestina, a última guerra, as restrições ao trânsito de pessoas, o embargo, agrava a situação dos habitantes de Gaza, um horizonte de miséria. A estrada para uma vida normal é longa e difícil, nos faz ver as imagens de pobreza que conseguimos fazer enquanto percorríamos as estradas de Erez que nos levam até o centro da cidade, até a paróquia latina. Mas é Natal também em Gaza e, com certeza, o menino de Belém é fonte de alegria e de paz, também para eles. O Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual, veio para confortá-los. Jesus nasceu para vocês e vem visitá-los, diz o patriarca na sua homilia. Olhamos o presépio, tem um menino que nasce, também em um mundo violento e cheio de problemas. Olhamos a Sagrada Família e ao amor que esta transmite para aprendermos a querer bem a todos, aos familiares, aos amigos, aos vizinhos muçulmanos. Alguns deles estão presentes, sinal que as dificuldades, às vezes vividas pelos cristãos em um ambiente de maioria muçulmana, não compromete o bom relacionamento cotidiano, e sim a situação geral que atinge cristãos e muçulmanos que permanece incerta, situação que a comunidade internacional não encontra o caminho para a paz. Não perdemos a esperança, rezamos para todos. Rezamos para que o Espírito Santo conceda a conversão, a confiança entre os grandes, entre os políticos. O que falta é esta confiança. Eu acredito que a paz mereça alguns sacrifícios, de uma parte e de outra, e esperamos não deixar a última palavra aos extremistas, de um lado ou de outro. Dos dados positivos, este ano para o Natal foram concedidas 600 permissões aos cristãos de Gaza que irão a Belém. Permissão em um período longo de 23 de dezembro a 10 de janeiro, como nunca havia acontecido. O fato de termos permissão para 600 pessoas que irão a Belém não pode nos deixar esquecer 1,5 milhão que estão dentro de Gaza e não podem sair. Sem esquecer, diz o patriarca, que são tantos os jovens que gostariam de ir a Belém, mas não podem, pois a permissão é somente para pessoas com mais de 35 anos. Por exemplo, meu pai vai, mas eu tenho somente 16 anos. Tenho que esperar muito tempo para sair daqui. Nada de permissão para mim. É Israel que colocou esta norma. No passado, não era assim.
A situação é muito difícil agora. Assim você nunca consegue sair. Devemos permanecer em Gaza. Queremos viajar, mas é muito difícil. Hadala se diz feliz, muito feliz, simplesmente porque é Natal. Mesmo em situação de conflito, é Natal. Não encontramos desconforto ou desespero no rosto desses cristãos. É provada, mas vivaz e corajosa esta comunidade católica de Gaza, que hoje, junto com o seu pastor, celebrou um outro Natal. Apesar de tudo, um Natal de esperança. Ainda um apelo pela paz. Se pode resumir assim, com uma extrema síntese, a mensagem do patriarca de Jerusalém, Dom Fouad Toual, na coletiva de imprensa esta manhã. Nos faz sofrer o falimento dos diálogos para a paz direto entre Israel e a autoridade palestina, disse o patriarca. Este falimento não pode nos deixar no desespero. Continuamos acreditando que entre as partes em conflito e também ao interno da comunidade internacional, somos homens de boa vontade, que nos desgastamos para unir as energias, os empenhos para a paz. O patriarca uniu ainda uma vez mais as saudações de Natal, desejando um futuro de esperança para os povos, recordando os cristãos perseguidos. Estas vítimas inocentes, continuou o patriarca, se unem aos milhares de vítimas do fundamentalismo e da violência, pragas que estão afligindo o Iraque. É tempo de empenhar-se juntos para uma paz sincera, justa e definitiva. A cidade de Davi, o simples pastor ungido rei de Israel pelo profeta Samuel por ordem de Deus. Esta foi a Belém há 3.000 anos. E foi em Belém, 1000 anos depois, que nasceu o Messias, o descendente de Davi. E tu, Belém, disse o profeta Miqueias, tu, a menor das cidades da região de Judá, mas de ti nascerá aquele que deve guiar o povo de Israel. E assim, há 2 milênios, aqui em Belém, tomou forma humana o Verbo encarnado na penumbra de uma gruta. Aquela gruta está ainda aqui, segura de uma longa documentação histórica arqueológica do tempo de São Justino, mártire no 2º século. Sobre a gruta, Adriano fez construir um templo pagão próprio para cancelar o culto cristão já iniciado. Em 325, Santa Helena, mãe de Constantino, sobre a gruta construiu a grande basílica, restaurada da Justiniano em 531, que é esta que ainda hoje se visita. Poupada por um milagre de Cosroe II em 614, porque sobre a fachada ele encontrou representados reis magos com roupas persianas. Hoje, Belém é uma cidade palestina de 30.000 habitantes, a maioria muçulmana. Se em 1948 os cristãos representavam 80% da população, agora estão reduzidos a 12%. Uma imigração lenta e contínua devido às difíceis condições econômicas e sociais. De um lado, por um islamismo sempre menos moderado e, por outro, as crescentes restrições do governo israelense por motivos de segurança. Os cristãos, nestes últimos anos, assistiram quase impotentes à diminuição do turismo religioso nos territórios palestinos, principal fonte de renda para os hotéis e artesãos cristãos de Belém. Muitos não conseguem ficar e deixam a Terra Santa. Quem permanece não se cansa de pedir ajuda e conforto para que a luz do testemunho cristão não se apague definitivamente, próprio na cidade onde nasceu Jesus.
convite sincero que repete muitas vezes o custódio da Terra Santa na sua mensagem de Natal. Um convite a não perder o sentido mais íntimo e verdadeiro da festa que nos leva a contemplar Deus em um menino e acreditar em um Deus que escolhe colocar a sua grandeza na pequenez da nossa humanidade. Natal é Jesus, prossegue Padre Pier Batista Pizzaballa. É o Filho de Deus que também este ano, como em cada dia daquele tempo antigo, espera nascer no nosso coração. O Natal é um empenho de conversão. É aceitar responder às expectativas de Deus na infinita espera que a humanidade lhe deu um lugar na história, na vida de todos os dias. É o menino Jesus, diz o custódio da Terra Santa, que nos liberta do medo de estarmos no fluxo da história cotidiana e nos coloca em movimento, onde nos descobrimos portadores do amor para viver uma parte da história única e preciosa que o Senhor coloca em nossas mãos. E se muitas vezes se destaca, sobretudo, as dificuldades e as injustiças que se vivem na Terra Santa, e em particular Belém, a cidade fechada por um muro e aflita com tantos problemas, na mensagem de Natal, o custódio da Terra Santa, retomando o que disse o Papa no início do Sínodo, convida a olhar o Oriente Médio, o mundo, a Terra Santa, com o olhar de Deus, com a coragem e a fantasia de um sonho que se torna realidade se sonhamos juntos. Que o Natal seja um tempo para voltar o olhar, para perceber que o reino continua, está presente, que nós, todos juntos, podemos torná-lo atual. Respondamos à espera de Deus que se fez criança para que pudéssemos ir até Ele. Que entre o barulho da nossa confusa realidade possamos ouvir o anúncio dos anjos. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama.